Jesus. Irmãos, paz sobre todos. Amém. É um grande prazer estar com vocês aqui novamente. Hoje é a quinta quarta-feira do mês, não é isso? E eu pensei que semana passada tinha finalizado o mês, né? E nós estamos numa série de mensagens sobre a oração. E eu achando bobo, achando que tinha terminado semana passada. Até alguns irmãos perguntam, eu disse, acabou, agora é o próximo tema. Mas aí eu fui ver e disse, não, nós prometemos, e olha que esse é um assunto que não se esgota, irmãos. Se nós tivéssemos mais um mês nesse assunto, ou mais 2, ou mais 3, a gente poderia ficar meses comentando sobre a oração. E hoje nós continuamos, encerramos essa temática aqui hoje. Amém? Então vamos ficar de pé. Quero convidar você a já ficar com a sua caneta na mão, pegar o seu papelzinho, pegar o seu bloco de anotação, anotar. E semana que vem, como foi anunciado, nós estaremos entregando apostilas, amém? Estaremos entregando uma apostilazinha, provavelmente uma folha a cada, 2 folhas a cada quarta-feira, ou se preciso for mais uma folha, acredito, 1 ou 2 folhas. Aí vamos juntando até terminar. E semana que vem estaremos estudando sobre o livro do Apocalipse, né? Sobre escatologia. Mas hoje estamos em oração. Irmãos, vamos todos abrir comigo no livro de Gálatas, Gálatas capítulo de número 6, verso de número 2, por favor. Epístola, né? Epístola do apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Epístola do apóstolo Paulo aos crentes de Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 2, que diz assim a Escritura Sagrada. Amém? Capítulo 6, verso de número 2 apenas. Me achou? Diga amém. Meu nariz está meio enjoado aqui, meio irritado, mas amém. Gálatas capítulo de número 6, verso de número 2, fica depois de 2 Coríntios e antes da Epístola aos Efésios. Amém? Depois de 2 Coríntios e antes da Epístola aos Efésios. Se os irmãos verem que alguém está tendo dificuldade, aí se aproxima, ajuda aí para que todos possam acessar esse registro bíblico e possam também receber tudo que está descrito aí para a nossa vida. Todos acharam? Gálatas capítulo de número 6, verso de número 2. Gálatas capítulo de número 6, verso de número 2. Vou ajudar os irmãos, hein? Fica depois do livro de Gênesis e antes do livro do Apocalipse. Agora ficou fácil, né? Mas eu já dei uma dica, irmão. Fica depois de 2 Coríntios e antes de Gálatas. Isso. É benção. Todos acharam? Coisa boa, né, irmão? Estudo é sempre bom, porque a gente sempre descobre coisas novas. Até irmãos se assustaram agora. Eu não sabia que tinha um livro dele com esse nome na Bíblia. Agora todo mundo ficou sabendo. Gálatas capítulo de número 6, verso de número 2. Amém? Todos acharam agora? Então vamos à leitura. Eu vou ler primeiro e depois a igreja repita-o em uníssono para memorizarmos. Amém? Todas as mensagens que nós temos pregado aqui está indo tanto para o meu canal do YouTube como também para o meu site. Os irmãos que ainda não acessaram, tem muito acervo, muita mensagem, artigos, estudos, dá muito material apologético também. Quem não sabe o que é apologética, é como você se defender de seitas, explicando sobre cada seita, tem muito material apologético. Os irmãos podem acessar www.silvanosilva.com.br. É um site que eu tenho desde 2006, então tem muito conteúdo, vocês podem acessar, que tem um universo de estudos, amém? Gálatas capítulo de número 6, verso 2, que diz assim, vou ler, depois a igreja repita o uníssono. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Igreja. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos de todos juntos de novo, o verso 2. Todos juntos agora em uníssono. Verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis
Amém? Mais uma vez agora em uníssono todos juntos. Levai a carga uns dos outros. Amém? Olha aqui para mim, só essa parte. Só essa parte. Olha aqui todos para mim. Eu quero trazer uma rápida mensagem subordinada ao seguinte tema: oração intercessória, um ministério de amor. Diga bem alto comigo: oração intercessória, um ministério de amor. Você sabe o que é oração intercessória? Pergunta ao irmão aí que está do teu lado: você sabe o que é oração intercessória? Você sabe? Sente no teu lugar, adorando o nome do Senhor. Queridos, esse texto de Gálatas, capítulo de número 6, do verso de número 1 ao 2 e 3, o apóstolo Paulo está comentando aqui sobre a necessidade do apoio recíproco, né? E o que seria a questão da reciprocidade? É você dar, é você enviar, né? No verso 1 ele diz: irmãos, se algum irmão chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhais o tais com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Quando ele diz não ser tentado, é não ser tentado a brigar, ou sair da mansidão, ou sair da base do caráter de um cristão. E aí no verso 2 ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis as leis de Cristo. E no verso 3 ele diz: por quê? Se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Então o apóstolo Paulo ele comenta aqui o seguinte: para que cada crente não veja apenas o que é seu, não foque apenas no que é seu, não viva apenas para o que é seu, mas que invista também no que é do outro, que se ponha também no lugar do outro. E isso está em falta nos nossos dias, e parece que estava em falta nesse momento aqui também. No verso 5 ele diz: porque cada qual levará a sua própria carga. E o verso 6 ele diz: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então o apóstolo Paulo, voltando: levai a carga uns dos outros. Querido, oração intercessória, um ministério de amor. O que é intercessão? O que é ser um intercessor? O que é esse ministério intercessório? Interceder é você se pôr no lugar do outro. Interceder é você sentir a dor do outro. Isso é interceder, é você se pôr no lugar do outro. E quando nós comentamos de oração intercessória, é um sistema de oração em que você vai diante de Deus se pôr no lugar de alguém. Eu descobri a oração intercessória com uma experiência que aconteceu comigo em 97. Eu lembro que estava eu e o Tião, que eu já comentei com vocês aqui, estávamos indo para a Farruga pregar, e pregaríamos 7 dias seguidos. Era no centro de Farruga, não tem aquele centro de Farruga ali, aqui no trevo, aquele cruzamento? Nós pregamos 7 dias ali à tarde, toda a tarde estávamos ali pregando durante 7 dias seguidos. E eu lembro que fomos eu e o Tião pregar, e de repente se levantou um monte de pessoas embriagadas de um outro bar, que não estava gostando da nossa pregação, e começou a gritar para nós dizendo o seguinte: olha, fecha a boca de vocês, para de nos perturbar, nós estamos bebendo. E nós cada vez pregávamos mais. E de repente os bêbados lá do outro lado da rua do bar vieram e começaram a nos rodear. Chegaram até a dar uma banda no Tião. E só faltava linchar a gente ali na hora. Graças a Deus não me tocaram. E eu continuei pregando do mesmo jeito, não me intimidei. Quando eu fui embora para casa,
Passou um dia, 2 dias, eu encontrei a irmã Clemência, que era lá da igreja do Morro da Cocada, da Assembleia de Deus do Morro da Cocada. E a irmã Clemência chegou para mim e disse: Silvano, onde que você estava na quinta-feira à tarde? Porque eu estava em casa limpando minha louça, fazendo as coisas da minha casa, quando Deus disse para mim: dobra o joelho e ora por ele, porque ele está precisando agora. E eu fui para o meu quarto e eu comecei a orar por você. E orando eu tinha uma visão que demônios estavam te rodeando, mas eu orava e pedia a Deus para não deixar ninguém te tocar. E quando a irmã Clemência me contou essa oração e essa experiência que ela teve, eu no ato lembrei, disse: irmã, eu estava em Farroupilha pregando e nós fomos rodeados por um grupo de bêbados que não queria que nós pregássemos. E eles começaram a nos rodear, chegaram até a dar uma banda no Tião, mas não me aconteceu nada. E ela disse: eu estava orando por você, meu filho. Irmãos, isso se chama oração intercessória. Há pessoas que são chamadas para esse mistério, às vezes do nada. Ele pode estar no trabalho, ou pode estar em casa, ele sente um toque de Deus lhe dizendo: ore por determinada coisa agora. E quando Deus lhe tocar, e quando você sentir o Espírito lhe chamar, meu irmão, não se recuse, não seja desobediente, porque no momento em que isso acontece é porque alguém ou alguma coisa, pode ser da sua família ou não, está precisando muito de você. Então, quando Deus lhe convidar para isso, meu irmão, largue tudo que você estiver fazendo, dobre o seu joelho e ore com fervor, porque a sua oração pode determinar a bênção, a vitória ou a derrota de alguém. Então, a oração intercessória é muito importante. E esse ministério intercessório, ele não é de agora, ele é desde o princípio da Escritura. E nós vemos esse ministério intercessório se manifestando na vida de Abraão. Abraão, que é conhecido como pai da fé. Pois quando os 3 varões ou anjos, ou a teofania de Deus, o próprio Deus que estava com Abraão, eram 3 pessoas, acreditam que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestando em forma humana diante de Abraão, e eles comentando que 2 deles estavam indo para Sodoma e Gomorra, e iriam destruir a cidade. Abraão, diante de Deus, começa a interceder, dizendo: mas Deus, por que o Senhor vai destruir a cidade? E se tiver 100 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade? E Deus responde para Abraão: não, Abraão, se tiver 100 justos na cidade, eu não destruirei a cidade. E se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade? Ele disse: não, Abraão, se tiver 50 justos na cidade, eu pouparei a cidade por causa dos 50 justos. Mas Senhor, e se tiver 10 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade? E ele disse: não, Abraão, se tiver 10 justos, eu pouparei a cidade por causa dos 10. Mas Deus, e se tiver 2, só 2 justos? E Abraão foi brigando com Deus, intercedendo pela cidade. Na verdade, ele estava preocupado com seu sobrinho Ló, que ele sabia que estava na cidade. E ele estava ali brigando com Deus, barganhando com Deus, para que Ló não fosse destruído junto com Sodoma e Gomorra. Resultado final da questão: Deus mandou um anjo na cidade de Sodoma e Gomorra, tirou a família de Ló para que eles não fossem destruídos com a cidade, e mandou fogo na cidade, matou todo mundo, porque era uma cidade que estava vivendo uma vida desgraçada diante de Deus. O fedor era tanto diante de Deus que eles faziam, que Deus disse: não aguento mais, vou destruir essa cidade, e destruiu. Irmãos, Abraão dá-nos aqui o primeiro exemplo de um intercessor, porque ele intercede por alguém, e através da sua intercessão há resultados. Mas há um intercessor na Escritura Sagrada, e esse é o intercessor por excelência. Eu quero que todos vocês abram comigo a Escritura,
no Evangelho de João, capítulo de número 17. Esse capítulo de número 17, ele é um capítulo muito especial, pois nós sabemos que a oração do Pai Nosso foi uma oração que Jesus deu para ser o nosso modelo de oração, o esboço de oração, como já expliquei aqui e detalhei durante uma série de mensagens sobre oração, amém? Mas, se você quer ver de verdade uma oração de Jesus, se vocês querem ver de verdade Jesus orando, essa oração de Jesus é o capítulo de número 17 do livro do Evangelho de João. Irmãos, essa é uma oração poderosíssima. E é uma oração que Jesus está fazendo, e essa oração é chamada de oração intercessória. Isso aqui é tremendo. E eu quero que vocês ouçam essa oração. Ela tem alguns tópicos aqui, e eu quero que vocês entrem na profundidade dessa oração, amém? Pois Jesus aqui ele demonstra que ele é o sumo sacerdote, que está intercedendo tanto por si mesmo, como pelos seus apóstolos e discípulos. E pasmem vocês, nessa oração Jesus está orando por você. Que isso, missionário? É isso aí. Nessa oração Jesus ora por você. Ele olha na eternidade, vê você aqui hoje, e ele está orando por você também. É verdade isso? É. Observem que no verso do 1 ao 5, Jesus ele faz uma oração aqui, ele faz uma oração intercessória, pedindo ao Pai pela sua própria glória. Observa bem, verso de número 1. Jesus falou assim, levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Observe aqui, olhe para mim. Muitas pessoas tentam descobrir qual foi a data dessa oração. Alguns acreditam que essa oração foi feita depois da ceia, da última ceia de Jesus. Alguns acreditam que essa oração ele fez no Getsemane, mas não tem como demarcar ou identificar onde Jesus fez essa oração. Uma coisa nós entendemos, essa oração foi feita um pouco antes de Jesus ser levado para a sua crucificação. E dá para ter essa base exatamente por causa desses 5 versículos iniciais. Pois aqui diz no verso 5, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O que ele está dizendo? Jesus está dizendo para o Pai, ele está dizendo aquele versículo de Filipenses capítulo de número 2, quando o apóstolo Paulo diz que ele esvaziou-se da sua glória, e ele se tornou homem e habitou entre nós. Então, Jesus aqui, lembrando dessa palavra do apóstolo Paulo, ele está dizendo: Pai, eu vou ser crucificado na cruz, e depois disso, me devolva a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está pedindo que o Pai glorifique. E observe que Jesus morre na cruz, ressuscita ao 3º dia, e quando aparece diante dos seus discípulos e apóstolos, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, ele estava dizendo: o Pai me devolveu toda a glória que eu tinha quando estava junto dele. Ele recebeu a glória do Pai de volta. Mas observe bem, no verso de número 5, 6 em diante, Jesus agora ele está intercedendo pela igreja, pelos discípulos. Observe o verso 6: manifestei o teu amor aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra.
Agora já tem conhecido que tudo o que me deste provém de ti. Porque lhe deis as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do... Essa é uma oração intercessória de Jesus dizendo: guarda os meus discípulos, os livra do mal. Verso de número 16: não sou do mundo, não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus deu uma ordem para que eles fossem ao mundo pregar o Evangelho. Verso 19: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na... Essa oração, essa parte da oração intercessória de Jesus, ele está diante do Pai, abençoando a vida dos apóstolos, abençoando a vida dos discípulos, abençoando a vida da igreja presente, para que Deus os guardasse, para que Deus os protegesse. Parece um pai orando por seus filhos, né? Qual é a oração do pai para o filho? Senhor, guarda os meus filhos, protege os meus filhos, livra meus filhos de toda influência do mal, preserva os meus filhos na verdade, nos meus ensinamentos, não deixe meus filhos se desviarem para a direita nem para a esquerda, abençoa o caminho dos meus filhos, para que eles sejam abençoados em todos os atos que fizerem. Parece um pai orando por seus... Oração intercessória de Jesus para os seus discípulos. Mas agora a visão de Jesus muda. Jesus, ele vê você. Jesus, ele vê a igreja. Jesus ora por nós também. Observe aí, verso de número 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem são esses, irmãos? Quem são esses? Você pode levantar a mão e dizer: sou eu? Jesus disse: não rogo só por esses que estão aqui, não, mas eu rogo também por aqueles, Pai, que pela tua palavra hão de crer em mim. E você creu, meu irmão. Jesus já estava orando por você. Jesus já estava abençoando sua vida. Verso 21: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória, para a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Verso 26: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me deste, que me tens amado, esteja neles, e eu neles esteja. Irmãos, nessa oração intercessória, Jesus, 2000 anos atrás, orando, ele ora para a igreja dos dias atuais, dizendo que eles sejam
um, e que eles tenham amor, e que o amor que o Senhor me deste eles tenham. Mas ele ora também ao Pai dizendo: Pai, que onde eu estiver, eles estejam também. Meu irmão, essa oração é muito poderosa e é muito profunda, mas aqui você vê a oração intercessória de Jesus Cristo na sua essência. Nos 2 primeiros versículos, nos 5 primeiros versículos, Jesus pede para si, mas em seguida ele só pede para os seus discípulos, e ele pede pela tua vida nos dias atuais. Isso é o que? Oração intercessória, oração sacerdotal. Queridos, pegue sua Bíblia ainda, e aqui eu quero entrar numa outra profundidade com todos vocês. Abre sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, todos em Êxodo, capítulo de número 24. Amém? Livro de Êxodo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Todos estão anotando, queridos? Desculpem, Êxodo capítulo de número 17. Eu tinha marcado aqui, eu não tinha nem marcado o capítulo, eu tinha feito estudo, esqueci de marcar o capítulo. Êxodo capítulo de número 17, verso de número do 9 em diante. Esse texto, voltando agora para o Antigo Testamento, nós vemos em profundidade um exemplo do que é oração intercessória, acontecendo de verdade aqui. E nisso aqui você precisa se aprofundar e entender. Capítulo de número 17, verso de número 9 diz assim: deixa-me passar primeiro uma coisa para vocês. No verso de número 8, a Escritura diz que Amaleque pelejou contra Israel em Refidim. Os amalequitas eram um povo que odiava o povo de Israel, e eles eram um povo traiçoeiro. Quando o povo de Israel estava marchando no deserto, eles esperavam aquelas pessoas que ficavam para trás, lá para trás, fraquinho, né? Os menores que iam ficando para trás, eles vinham com o exército e matavam todo mundo. Então chegou uma hora que Moisés viu eles matando tanta gente, que Moisés disse assim: não dá, vamos pelejar contra os amalequitas, porque eles estão destruindo o nosso povo de forma traiçoeira. E aí acontece essa guerra. Quando Moisés preparando para lutar contra os amalequitas, que era uma nação e que tinha um exército preparado, no verso de número 9, Moisés diz assim, observe aí na sua Bíblia: por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E a vara de Deus estará na minha mão. Irmãos, olhe para mim. Moisés, ele tinha aprendido a depender de Deus. Moisés tinha aprendido, com tudo o que tinha acontecido, as pragas no Egito, o mar se abrindo, que Deus era poderoso para lhe dar vitória sobre qualquer adversário. Então Moisés, ele vira para Josué e diz: Josué, você vai para a guerra e eu vou para o alto do monte. Você vai batalhar no campo de batalha com os soldados e eu vou batalhar diante de Deus com o meu cajado na mão. Irmãos, o que é isso? Intercessão. Enquanto Josué estivesse com o exército guerreando, Moisés estaria lutando com Deus no alto do monte para abençoar o povo de Israel. Observe bem a forma que ele dependeu de Deus e a forma que Deus o livrou. Observe aqui que ele comenta que sobre o cume do outeiro, né? Ele sobe ao monte.
Como diz o Salmo de número 121, né? Elevo os meus olhos para de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do que fez os céus. Havia essa mentalidade no passado que o monte era poderoso e que Deus estava nos lugares altos, nos montes. Mas observe que Moisés ele subiu o monte, mas ele entendia que o monte não é que Deus estava no monte, mas que o monte era um local reservado que ele poderia ficar a sós com. E esse é o princípio do monte. Não há poder no monte, porque o mesmo Deus que habita no monte é o Deus que habita no vale. O que existe no monte é um local retirado onde você pode ficar a sós com Deus, e isso é muito importante. Amém? Então Moisés ele sobe ao monte, ele vai para o cume do monte e ele vai com a vara de Deus na sua mão. Olha aí na sua Bíblia, verso 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do monte. Subiu ao cume do monte. Irmãos, eles tinham aprendido aqui o valor da oração. Moisés ele não subiu sozinho ao monte. Moisés poderia achar, não, eu sou poderoso, a unção está comigo, o cajado está comigo, Deus está comigo. Mas ele não foi sozinho. Ele levou 2 homens junto com ele, Arão e Ur. Diga para o teu irmão, não entre nessa batalha sozinho. Hoje o mal de muitas pessoas, tem muita gente que acha que é uma ilha e vivem como se fossem verdadeiras ilhas. Meu irmão, se você é igreja e se você está na igreja, você não pode ser uma ilha. Você está rodeado de um monte de irmãos, de pessoas que guerreiam por você e que guerreiam junto com você. Moisés poderia subir sozinho, mas ele não subiu, e ele fez muito bem não subir sozinho. Então, meu irmão, não vá para essa guerra sozinho. Você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Quem acha que vai vencer sozinho quebra a cara. O próprio Salomão em Eclesiastes diz que é melhor serem 2 do que um só, porque quando está frio um aquece o outro, se um cair o outro levanta. E ele chegou a dizer mais, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então não seja um, sempre tenha parceiros de oração. Pergunta para o teu irmão, você tem algum parceiro de oração? Dá uma perguntada para ele. Você tem algum parceiro de oração? Parceiro de oração? Amigo de oração, você tem algum? Verso 11. E acontecia, observem na sua Bíblia, acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Levantou as mãos, Deus fazia a obra no meio de Israel, e os soldados se sentiam gigantes, começava a matar os amalequitas e vencia a guerra na espada. Mas quando abaixava a mão, o que acontecia? Os amalequitas arrebentavam o povo de Israel, e Moisés começava a ver que eles estavam perdendo a força, estavam perdendo a guerra. Irmãos, isso aí é muito forte, sabe por quê? Porque o fluxo do poder de Deus passava pela mão de Moisés. O fluxo do poder de Deus passava pela mão de Moisés. Enquanto a mão estava levantada, o povo recebia poder de Deus e vencia. Quando a mão se baixava, o povo ficava sem poder e perdia. Sabe o que representa isso? A mão de Moisés representa a sua vida de oração. Enquanto a sua vida de oração está em pé, o fluxo de poder de Deus estará passando da sua vida, estará atingindo a sua família, estará atingindo os seus negócios, estará atingindo os seus filhos, estará atingindo a sua casa. E enquanto você estiver orando, você vai estar vencendo. Mas quando você parar de orar, o fluxo do poder de Deus cessa. Então, quer que o fluxo do poder de Deus continue? Continue orando sem cessar. Lembra do tema da primeira mensagem? Orai
sem cessar. Para que o fluxo do poder de Deus continue passando por você e atingindo todas as suas causas, toda a sua família, e você continue vencendo. Eles aprenderam aqui, vendo tudo isso, o poder da oração, o poder de Deus que passava pela vida de Moisés. Mas há uma coisa que eles aprenderam aqui também. Nesse momento do alto do monte, eles aprenderam a orar uns pelos outros. E há uma lição de oração que talvez você ainda não aprendeu, mas você vai aprender na vida desses homens aqui. Olha no verso de número 11, verso de número 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. As mãos de Moisés eram pesadas e as mãos dele começou a se cansar. Olha aqui para mim, escute isso. Sabe por que a mão de Moisés começou a se cansar? Porque o tempo foi passando. Muitas horas em pé. Guerra, irmão. Guerra não se vence de uma hora para outra. Guerra demora horas para vencer. É soldado do lado de cá, estratégia para cá. Não se vence de uma hora para outra. Não é levantou a mão, abaixou e acabou. Guerra você precisa ficar durante muitas horas com as mãos levantadas. Ou melhor, muitas horas com o joelho no chão. As mãos de Moisés começaram a se cansar. E os seus joelhos, se você ficar sozinho, vão começar a se cansar. Por isso que você precisa pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda. Tem gente, escute bem, olha aqui para mim. Tem gente que acha que sozinho ele resolve tudo, que ele não precisa de ninguém. E quando ele acha que não precisa de ninguém, que sozinho ele consegue resolver tudo, ele está por baixo. Está lá por baixo. E o problema está em cima dele, a dificuldade está em cima dele, as situações difíceis estão em cima dele, o desemprego, a falta de dinheiro para o que ele precisa, as doenças, a perturbação dentro de casa, a briga no casamento. E às vezes ele tenta resolver sozinho e não consegue, porque está tudo em cima dele. Esse aqui é você, às vezes achando que consegue resolver tudo sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Você vai precisar entender que você precisa de ajuda. Aí você precisa pedir ajuda a um e pedir ajuda a outro. E aí quando você recebe ajuda, você fica forte para dar a volta por cima. Então olhe para mim e escute isso. Às vezes as nossas mãos ficam cansadas, os nossos joelhos ficam cansados, e nós precisamos do joelho de alguém, irmãos. Precisamos que alguém ore por nós, que alguém nos ajude em oração, até mesmo pregadores, aleluia, cantores, homens de Deus, pastores. Às vezes ele está tão cansado, triste, estressado, que ele precisa ser ministrado por alguém, que ele precisa receber uma oração, que ele precisa receber uma palavra de incentivo, porque às vezes ele só dá, mas ele também precisa receber, porque ele é humano também. As mesmas batalhas que você passa, ele passa também, amém? Então Moisés, o grande Moisés, o poderoso Moisés, quem você vê no Antigo Testamento um ícone tão grande quanto Moisés? Quem? Mas as mãos se cansaram. As mãos se cansaram. E sozinho, ele não podia mais. Sozinho, Moisés não aguentava mais. Se ele estivesse sozinho, o povo ia perder a batalha. Porque ele não conseguia mais manter as suas mãos levantadas. E há momentos que você não consegue mais manter a batalha prolongada. Você precisa de alguém. E graças a Deus que a Escritura diz que Moisés não foi despreparado. Olha aí na sua Bíblia. Porém as mãos de Moisés, verso 12, eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. Primeiro eles pensaram no Moisés. Eles disseram: Moisés está tão cansado, no homem Moisés, na pessoa de Moisés. E disseram: Moisés, senta. Depois a Escritura Sagrada diz, olha bem, porém depois deles puseram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram a sua mão, um de um lado
e o outro do outro. Imagina, irmãos, Moisés sentado sobre uma pedra para ficar numa posição alta, mais ou menos assim. Arão segurando uma mão do lado e o segurando a mão do outro lado. Eu quero perguntar uma coisa aqui para vocês. Tem Arão e tem Ur na vida de vocês? Você tem um Arão e tem um Ur para segurar a tua mão quando você não aguentar mais? Você tem Arão e tem Ur na sua mão que vai interceder por você, que vai orar por você, que vai batalhar diante de Deus pela sua vida, meu irmão? Você tem um Arão e tem um Ur? Porque se você não tem, você precisa urgentemente de um Arão e de um Ur. Você precisa de alguém que te ajude a sustentar suas mãos e as suas batalhas quando você não aguenta mais. E olha aqui para mim, talvez esse é o momento. Chegou o momento da sua vida que você não aguenta mais e você precisa de alguém para te ajudar. Isso é oração intercessória. É alguém ajudando você, é alguém orando por você, mas você também tem o compromisso de orar por alguém, e aí forma uma corrente de pessoas orando umas pelas outras. E aí tem gente que diz assim: ah, missionário, e daí, o que tem? Isso não muda nada, orando com meu irmão. Você está muito enganado, hein? Você ter alguém orando por você, isso é algo poderosíssimo, isso é algo muito forte. Eu quero fazer uma pergunta simples aqui. Quem aqui tem alguém orando por você? Levanta a mão. Você tem alguém orando por você? Se você não tem, consiga urgentemente alguém para orar por você. Observe bem, a escritura continua aqui, olha aí na sua Bíblia, verso 12. Arão do lado, Ur do outro, sustentaram suas mãos, de um lado e do outro, e assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E lá no final a escritura vai dizer que Josué venceu a batalha, porque eles estavam lá no monte com as suas mãos levantadas. Observa só uma coisa que eu quero passar por vocês aqui. Olhe para mim. Josué estava vendo Moisés, Arão e Ur? Talvez não. Estava envolvido lá no campo de batalha. Mas na retaguarda, eles tinham uma cobertura de um homem de Deus chamado Moisés, que disse para ele: pode batalhar, que eu estou no alto do monte intercedendo por você. Então ele tinha essa confiança. Eu estou batalhando, mas eu estou sob a cobertura do meu líder espiritual. Moisés está orando por mim no alto do monte. Meu irmão, isso é algo poderosíssimo. Você saber que tem alguém te dando cobertura espiritual, tem alguém lançando luz sobre a sua escuridão, tem alguém guerreando por você diante de Deus, tem alguém guerreando por você diante de Deus. E quando isso acontece, a eficácia da sua oração é muito maior, porque Jesus disse, observe bem: se dois concordarem na terra sobre qualquer coisa, será feito. Se dois concordarem na... Então vamos supor, qual é o nome do irmão? Daniel. Irmão Daniel, ele quer algo, eu não sei o que, irmão Daniel, só você que Deus sabe. Irmão Daniel quer algo. Aí irmão Daniel me conta: missionário, eu quero isso. Aí eu vou lá e concordo com a vitória do irmão Daniel. Aí irmão Daniel conta com a pastora Anitta, eu quero ver se a pastora Anitta concorda com a vitória dele. Aí duas pessoas orando sobre o mesmo objetivo. Eu concordo com essa vitória para a vida do irmão Daniel. Se dois concordarem na terra sobre qualquer coisa, será? É a oração da concordância, a oração das coisas em comum, todos em comum acordo pedindo uma mesma coisa diante de Deus. O que acontece? Deus faz. Mas não é só abençoado, irmãos. Eu quero deixar bem patente isso para você. Quem está recebendo a oração, não. Quem está orando também é abençoado, Deus. Pega a sua Bíblia, olhe comigo, abra comigo em Jó, capítulo de número 42, todos, por favor. Jó, capítulo de número 42. Você não sabe muito bem que os amigos de Jó
depois que ficou pobre, né, perdeu tudo, vieram para tentar mostrar para ele o que ele tinha pecado. E eles oraram por Jó. Eram amigos, irmãos, eles gostavam de Jó, senão não estariam ali. Mas chegou um momento na vida de Jó que, para Deus abençoar a vida de Jó, Jó teve que orar pelos seus amigos. E observe bem o que aconteceu quando Jó orava não por ele, orava pelos outros. Capítulo 42, verso 10. Diz assim a Escritura: